que houve 200 mil mortes relacionadas às drogas em 2012, tá? O álcool, você quer dizer aqui nesse outro? Olha, ele aqui tem como outras, não sei se ele tá incluído nesse cinzinho aqui, ó. Eu acho que o álcool não é ilícito, né? Porque aí é só as ilícitas, né? Então, você sabe que eu não sei, porque eu acho que é só as ilícitas mesmo, mas elas são consideradas substâncias psicoativas. Eu acho que uma discussão muito aberta que está aí, né? Que a gente, na minha opinião, o ser humano ele nunca vai parar de usar substância psicoativa. Eu acho eu acho que isso é um. Desculpa, eu não te escutei. Não, não. Sim, sim. 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 Aí, eu acho que você tem toda a razão. Por que que hoje, né? Que eu quero dizer com a drogadição? A drogadição, além de ser o concreto uso de uma substância psicoativa, eu a entendo como uma concretização da ação do ser humano. Concretização. Ai, obrigado. No sentido assim, a gente vai discutir isso com mais detalhe, mas no sentido assim, a nossa proposta não é olhar esse vazio não tanto como um defeito, mas como um espaço potencial. E a nossa sociedade parece que tem o homem em geral, tem uma atitude um pouco fóbica, um pouco de medo desse vazio. Então, qualquer coisa que se torne compulsiva vai me distrair desse vazio, inclusive a tecnologia, fazer compra, o sexo, entende? Então, eu estou usando a droga como um símbolo da concretização máxima. Porque eu não estou dizendo com isso que a tecnologia não cause também distúrbios, um déficit de atenção, uma ansiedade, alguma coisa assim. Eu acho que são estudos que estão começando, isso é muito novo para nós, né? Mas eu não descarto, não. Eu não acho que não precisa ser pensado, né? Mas eu acho que precisa ser pensado a partir desse vazio. Eu acho que a gente precisa rever a nossa postura de como que a gente está vendo essa questão do vazio, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, as queixas são comuns, né? Mais ou menos todo mundo sabe e reconhece quem que é um usuário de uma droga mais pesada, né? Putz, aquele cara usa crack, aquele usa cocaína, né? Ele um dependente, vamos dizer, mais grave, a gente tem, né? Os desajustes, os conflitos com o pai e a mãe, as acusações mútuas de quem é culpado, a sociedade é culpada, o pai é culpado, a mãe é culpada, a escola que não me deu suporte, né? A família encontra-se invariavelmente desestruturada, né? Foi uma outra percepção que a gente tinha muito. Cansada, desesperançada. Não era incomum que a família tivesse colocado a pessoa absorvida pela dependência química na rua e essa pessoa tivesse se tornado um morador de rua, um dependente químico, né? Era uma coisa muito comum. Outra coisa muito comum na nossa população era o envolvimento com o tráfico.
Então, muitos deles tinham se transformado mulas, eles tinham praticado assaltos em bancos, tinham entrado numa quadrilha, tinha já... Eu esqueci o número da lei, mas era comum a gente ouvir lá, esse é 776, alguma coisa assim, eu esqueci o número. Oi? 171, isso mesmo. Esse daí é 171. Eles tinham uma linguagem toda peculiar, que era a linguagem do cárcere, que era a linguagem da boca, sabe? Era uma coisa assim, que você percebia claramente que você não estava iniciado naquela linguagem lá. E aí foi interessante que depois desse convite do Instituto de Campinas, eu comecei a ter um olhar, vamos dizer assim, mais... observador, vamos dizer assim, porque eu estava aprendendo com eles, né? Eu falando, quem sou eu para dizer que eu sei? Eu não sei, né? E eu conversei com um rapaz não, um senhor já, ele devia ter perto de 60 anos, ele tinha sido um leão de chácara, de uma pessoa mais poderosa no interior de São Paulo. Ele tinha matado várias pessoas já, despejado outras, por causa de dívida, etc e tal, e era um usuário ferrenho de cocaína, e ele estava com um quadro já de enfisema pulmonar. Na nossa visão, ele tinha pouco tempo de vida, porque tinha se tornado uma coisa irreversível. Ele chegou até a usar oxigênio, ele faleceu, né? Ele chegou até a usar oxigênio, tudo, porque o quadro dele progrediu para uma destruição total mesmo. Ele ficou abrigado na instituição e lá ele convivia com a gente fazia as festas, aquelas coisas todas, e ele ficou, o tempo que ele ficou com a gente, ele ficou sem usar. E eu conversei com ele, né? Eu contei para ele, né? Eu falei, Jorge, eu tenho a impressão que vocês usam uma linguagem que a gente não sabe, a gente é totalmente careta nesse sentido, né? Ele falou, como assim? Eu falei, olha, parece que vocês têm um código. Você pode estar de smoking, você entra numa festa, você olha pro cara, você sabe o que ele usa, o que ele deixa de usar. Parece que vocês sabem. Ele falou, isso é fácil de perceber. A gente sabe até o que a pessoa usa. Só de entrar. Então, assim, para nós que não somos iniciados, muitas vezes passa batido, né? Porque a gente não percebe mesmo, mas eles percebem. É interessante, eu achei interessante que exista essa linguagem e que essa linguagem seja perceptível, né? E eu brincava com ele que isso eu chamava de código, né? Que era uma língua desconhecida, mas ela está aí, né? E se a gente acredita no fator autônomo, né? Se é verdade que essa realidade ela formata outras coisas, a gente precisa pensar todas as vezes que a gente está pensando na drogadição, nas compulsões, enfim, como é que anda o nosso meio. Nosso meio está formatando e permanecendo com esse jeito de pensar, né? Que de repente uma substância vai me aplacar, uma comida vai me aplacar, se eu fizer isso vai me distrair. Então existe uma coisa de base do ser humano, no meu entender, que é uma estrutura mesmo que acredita que algo vai me acalmar. A gente aprendeu isso desde pequenininho. Né? A gente tinha fome, a mãe ela dava comida, se a gente se sentia inconfortável, a mãe ela trocava fralda, então qualquer queixa nos era atendida. Então a gente tem muito mais história em termos de tempo de que a nossa queixa foi aplacada do que, nossa, você precisa aguentar, né? Quem é mãe aqui sabe que em algum momento a criança a mãe fala assim, calma, já estou indo. Calma, ela sabe instintivamente que o filho pode esperar um pouquinho, que ele não vai morrer, né? Então me parece que a nossa sociedade hoje, a gente está precisando muito aprender a esperar, né? Mas, enfim, esse é uma hipótese, né? Agora a gente vai entrar na casa, né? Que casa é essa? É uma instituição espírita e eles costumam dizer, né, que são 3 os pilares sustentadores da casa. A noção filosófica de reencarnação, obsessor, essa coisa toda que Allan Kardec tem.
O sincretismo africano, com a ideia de preto velho, de índio, de caboclo, de marinheiro, esse é um outro aspecto. E o outro aspecto é a filosofia cristã, a mitologia cristã. Ela se insere muito na prática dos valores cristãos. Então, essa casa, ela tem uma particularidade que ela acolhe todo mundo que a procura, independente de quem seja. Uma pessoa que está sofrendo de um tumor, que está procurando um tratamento espiritual, uma pessoa que está procurando sair de uma dependência química, uma pessoa que está sofrendo porque está separando e está mudando o estilo de vida, uma pessoa que perdeu tudo, enfim. A pessoa chega, ela vai passar por uma entrevista, vai ser feito um levantamento de quem é aquela pessoa, qual que é a condição espiritual daquela pessoa, quais são as balizas, o que aquela pessoa acredita, enfim, e ela vai ser inserida numa rotina de tratamento que a casa fala, que é o quê? A pessoa chega com a roupinha dela, branca, travesseiro, sabe? Deita por 2 horas, onde é feito o passe, a cirurgia espiritual, já não vê nada dessas coisas. E lá, fica lá. E aí ela sai. E assim a gente começa a progredir para um momento que depois a gente vai discutir mais, que é o momento que a casa vai chamar de desobsessão. Que a pessoa vai conhecer o que é a realidade espiritual dela, que ela precisa entrar em acordo, vamos dizer assim. E do ponto de vista mais concreto, né, a prática da casa, a casa se considera uma casa de regeneração. Ela se chama, né, ela se auto-intitula que ela faz um trabalho de regeneração da pessoa, da postura da pessoa, e trabalha com a oração. Então ela se propõe a ensinar as pessoas a descobrirem o poder da oração. Né? A oração que é praticada na casa, que é uma característica que sempre me chamou a atenção, ela é feita através de músicas. E como eram sempre muitas pessoas, assim, 200, 300 pessoas, entre pessoas que estavam chegando e pessoas que já eram, vamos dizer assim, incorporadas na casa, né? Então as orações elas eram feitas todas em canções. Então o grupo todo, antes de começar a trabalhar, cantava para Nossa Senhora, cantava para Jesus, cantava para Preto Velho X, cantava para o Índio Y, não sei o que, então se criava todo um suporte espiritual, psicológico, emocional. Abria-se o trabalho, trabalhava com cesta básica, entrega de cesta básica, dava banho nas crianças, essa coisa bem da caridade mesmo, né? E uma parte da equipe trabalhava com a doação de passes, etc. e tal. E depois, quando a gente ia fechar o trabalho, que todo mundo ia embora, o trabalho era fechado da mesma maneira. A gente agradecia o dia, rezava, nesse sentido, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e cantava de novo as músicas associadas todo com esse imaginário, com essas figuras, vamos dizer assim, né? E o centro, ele começou num porão pequenininho, da casa dessa amiga minha. Ele cresceu para 3 casas em Ourinhos, que era uma casa, depois comprou outra, e o fundo ele foi aberto, os muros foram derrubados para as pessoas poderem ficar. Fizeram um balcão muito grande lá, né? As pessoas, enquanto aguardam a assistência delas, tem lanche, tem uma série de coisas, tem uma equipe de cozinha que faz isso, né? Eles são atendidos e são vistos assim, essas primeiras necessidades mais básicas: pagar a conta de luz porque não tem dinheiro, um gás porque não tem, um leite porque não tem, um inalador porque a filha não tem inalador e ela sofre de asma, né? Eram pessoas que moravam em situações que não tinha asfalto nem água da prefeitura, então eram pessoas que conviviam com muito pó, então tinha muita doença pulmonar, né? E nesse universo foi inserido, a partir de 2002, esses dependentes que começaram a aparecer.
E como eles tinham muita necessidade de uma internação, e muitas vezes não tinham dinheiro, eles começaram a dormir no centro. Foi um risco que a gente assumiu, porque não pode, né? Oi? Eles dormiam, porque o centro, o centro era principalmente assim, uma recepção e várias salas com camas, onde as pessoas deitam e fazem esse trabalho 2 horas, eles ficam com essa energização, essas cirurgias espirituais que eles caracterizavam, né, o trabalho dessa forma. Então, quando o centro chegava no final do dia, 6, 7 horas da noite, o centro se esvaziava. E eles assumiam esses quartos como moradia. Utilizavam os guarda-roupas. Isso foi o início, né? Que começou 1, começou 2, daqui a pouco tinha 10, daqui a pouco tinha 20. E aí o pessoal que responsável mais o forte, né, da situação toda, porque eram cestas básicas, é um trabalho volumoso, né? São várias frentes de trabalho. Eles compraram uma chácara. Eles compraram uma chácara e essa chácara foi legalizada como albergue associado ao centro. Então as pessoas, elas eram medicadas no ambulatório do centro, que tem a equipe médica lá, né, o CRM, aquela coisa toda, e iam para essa chácara onde eles moravam lá. Porque uma das fases do tratamento era retirar as pessoas de qualquer associação que pudesse disparar o querer usar. Então, a maioria das pessoas, elas não tinham qualquer, aspas, liberdade para sair. A única liberdade que as pessoas tinham era falar, não quero mais tratar. Aí ele falou, então tá bom, então pode sair. Então, a disciplina nesse sentido da casa, né, ela sempre foi muito rígida, no sentido, olha, você não pode beber, você vai passar por um período de abstinência, que era aí que entrava o nosso trabalho, né? São 3 psiquiatras, na época tinha 4 psicólogas, e a gente entrava com todo o aparato médico para dar suporte na fase de abstinência deles, né? Então entrava com ansiolítico, com estabilizador de humor e tal, né? E fora isso, o programa da casa, ele tinha como intuito retomar as várias frentes de interesses. Então era muito comum, assim, nessas épocas do ano, assim, a casa ter festa. Então, por exemplo, tinha festa junina, tem festa de Natal, tem gincana, volta e meia tinha na área que tem lá na parte de Campinas, que tem um galpão, vai se fazer, por exemplo, hoje à noite vai ter a boate aqui. Então ele ligava som, cada um fazia churrasco, etc e tal. Ia em cinema. Então o interesse, ele começa a ser expandido também. Não é só o tratamento específico para a dependência, né? Os interesses também. Então a prática da caridade, o exercício de ter amigos, o lazer. Tinha um professor que na minha época, hoje ele não está mais, ele dava Kung Fu 2 vezes por semana. E tinha um professor de música também que dava percussão para eles. Então o centro tem uma bateria de instrumentos que a gente ganhou de doação. Bumbos, atabaques, surdos, caixas. E a gente começou a trabalhar com música. E a gente discutia também muito cinema. Eu apresentava filmes para eles e falava, e aí, vocês assistiram? O que vocês sentiram? Para estimular esses diferentes interesses, né? Era uma população extremamente carente, né? Então, basicamente, era esse o objetivo. Agora, o que me chamou a atenção, né, dentro de todo o universo, era que nesse trabalho de caridade em Ourinhos, eu comecei a observar que muitos deles choravam quando se davam conta, assim, de muita pobreza,
choravam mesmo. Chorava assim copiosamente, né? Falava, nossa, eu não acredito que essa criança assim, não sei o que, nossa, precisa fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Era muito comum. E eu comecei a pensar assim, será que um dos objetivos do trabalho é exatamente quebrar essa indiferença? Porque uma situação extrema como de marginalidade, se você se abre para ela, é impossível você não se tocar. Já está comprovado, né, a neurociências mostra aí que existe no cérebro um reconhecimento do formato humano, da silhueta humana. Então, quando você olha para o outro, você sabe que o outro é igual a você, porque você tem a mesma silhueta. É claro que isso precisa ser diferenciado, né, mas é interessante que ao testemunhar a dor do outro, a necessidade do outro, você sai dessa prisão, dessa indiferença química, no caso, né? E aí eu comecei a pensar que talvez essa flexibilização através da dor, através da empatia, tal, fizesse a pessoa se mexer, que nem um carro quando ele está atolado, que você tenta mexer, ele não sai. Você fala, puta, esse carro nunca vai sair, ele fica girando em falso, mas ele não se mexe. Aí você tenta, até uma hora que ele começa a balançar. Você fala, nossa, eu preciso tirar essa areia do protetor do cárter, preciso colocar uma tábua aqui para a roda ter apoio, não sei o que, e o carro sai. Então, para mim, esse era o primeiro sinal de que havia uma chance da pessoa ser resgatada, quando ela era capaz de sentir, que ela não tinha mais defesas contra esse sentimento. Porque o que acontece também, além da diferença química, a pessoa não tem interesse em ver o que está acontecendo com o outro, ela só quer a droga, né? É como se a droga ela instalasse na pessoa, secundariamente, uma indiferença social. O interesse é tanto pela droga, que o resto não me importa mais. Se eu mato, se eu passo por cima. Eu me lembro de um moço que ele era muito bom no berimbau. Ele era bonzinho, mas assim, no lado B dele, ele era um grande consumidor de cocaína. Então ele falava, olha, amanhã eu não venho, tá? Eu volto depois. Ele falava assim, e a gente sabia que ele tinha recaído. E uma vez, eles me ligaram, o advogado dele falou, o Luiz está preso. Ele foi preso porque ele foi pego em flagrante roubando uma senhorinha no centro da cidade. E foi muito interessante a maneira como que ele roubou. Ele chegou para a senhorinha e falou assim, a senhora se incomoda em me dar uns trocados? Né? E a mulher assustou. Ela percebeu que era um assalto, né? E ela começou a passar mal. Ele falou, olha, vamos sentar, a senhora quer que eu pegue água para a senhora? Foi super delicado com ela. Ajudou, não sei o que, deu água para a senhorinha, pegou dinheiro. Só que nesse meio tempo, quem estava nas imediações ali viu e chamou a polícia, e ele foi preso, né? E eu me lembro que o juiz perguntando se ele era mau caráter. Eu falei, não, ele não é mau caráter, ele é um usuário. Ele foi capturado pela coisa da dependência química, mas ele toca berimbau com a gente, ele vai nas festas, de vez em quando ele é motorista quando ele está bem, né? Alguém da turma lá, vai, então você vai ser motorista para mim, vai levar minhas crianças para dar um emprego, né? Só que de vez em quando ele recai. E o juiz, foi interessante que ele falou assim para mim, falou, olha, eu sugiro então que você converse com os promotores aqui, porque a nossa delegacia, né, a nossa vara, ela não entende o usuário como um mau caráter, ela entende como uma pessoa doente. Então eu vou dar para ele a condicional se ele se tratar numa instituição, seja a sua ou outra, aí depende dele, né? Mas a guarda é da instituição. Se ele largar esse tratamento, ele volta para a cadeia.
E assim, foi interessante, que é coisa rara no Brasil, né? Que essa audiência durou 15 minutos. Ele já encerrou. Eu acho que tem um pessoal mais jovem aí que tem uma diligência de querer fazer andar e tal, não criminalizar o dependente químico, que é muito comum, né? A gente fazer isso, né? Enfim. Vocês querem parar? Como é que vocês estão quer tomar um café, uma água, ou como é que vocês... Tá. Eu espero então vocês. Focando aqui e retomando aqui o entendimento de como a casa espírita funciona, né? Então, inicialmente aqui é importante deixar claro que esse tratamento é totalmente gratuito, né? Não existe tratamento sem custo, né? Então, quem que banca as despesas? Existem 3 grandes empresas associadas lá, dos proprietários gostarem do trabalho, e são eles que arcam com o custo mais pesado, né, de cestas básicas, de compra de chácara, de fornecimento de material, etc. e tal. E o restante é inteiramente gratuito. Quem trabalha lá é voluntário. Então, a gente trabalhava lá sem qualquer fundo financeiro, no sentido de ganhar dinheiro, né? E como eu já coloquei, a disciplina é muito austera, então abstinência de álcool, droga, de todo ambiente, pessoa que facilite essa associação. Isso é uma coisa muito fácil da gente ver na clínica, que nem um paciente meu, ele falou assim, ele é usuário de cocaína, né? Ele falou assim, nossa, para mim é uma desgraça se eu vou numa festa e eu vejo fulano, porque eu sei que aquele dia vai ser o dia que eu vou usar. Ele não consegue resistir, porque parece que liga uma rede de associações que determinam a ação dele, né? Então a casa entra com a disciplina exatamente para cortar esse elemento. Ela fala, em vez de você ter vontade de usar, eu vou te usar para um trabalho pesado, como o trabalho de caridade costuma ser, né? Pessoas marginais. Então o cara cansa mesmo. Chega no dia, ele está tomado de lama, de carregar a cesta básica. Eles são normalmente jovens, né, de 20 anos até 35, 40. Então, eles trabalham num aspecto, vamos dizer assim, mais pesado, de força bruta, que é descarregar caminhão, montar cesta básica, entregar para as famílias, levar para a rua, que não sei o que. É uma força física. Então é interessante que uma das atividades que era desenvolvida lá, nessa época específica, era assim, 2 vezes Kung Fu por semana e 1 vez Yoga. Então, é interessante, Yoga, mas a Yoga é um exercício lento, né? Não, manda o cara parar quieto nessa situação e fica lá, aguenta. E a cabeça deles, como está agitada demais, eles tinham que focar muito no corpo, né? E o interessante é que tanto depois do Kung Fu como depois da Yoga, eles vinham contar pra gente que se sentiam muito bem. E começaram a pedir mais. Quero mais. Isso aí. Aí devagarzinho eles foram aprendendo, né, a fazer esse aquietamento e perceber que o próprio corpo tinha, aspas, medicações ou substâncias que levavam uma calma, uma coisa. E foi um aprendizado que demorou uns anos aí, mas enfim, ele foi se estabelecendo, né? Mas tem aquela coisa assim muito difícil, que é assim, qualquer um que chegue, você tem que começar e saber que o resultado vai ser daqui 4 anos, daqui 5 anos, né? Porque você está pegando as pessoas num estado muito cru, muito que você precisa desenvolver tudo. Ele está anestesiado em tudo, tá? Então, assim, quando a pessoa chega, ela tem essa fase de continência de 24 horas no ambiente da casa, que é exatamente para evitar essas associações, né, de sair, recair e tal.
Quando a pessoa melhora, ela tem uma fase de hospital-dia, que ela passa o dia na instituição e à noite ela vai dormir em casa, que é a família que se responsabiliza de vir buscar e deixar, né? E aí, eventualmente, ela consegue se encaixar no emprego, né? As empresas que sustentam lá formam uma base de banco de empregos e vão encaixando essas pessoas. Você vai ser vendedor, você vai trabalhar, né? Uma empresa é de alimentos, a outra empresa é educacional, outra empresa trabalha com mecânica. Então, eles vão encaixando essas pessoas a trabalhar até elas realmente chegarem a um ponto e falar, não, é isso que eu quero fazer, né? E nessa fase, eles frequentam a casa de fim de semana. Eles trabalham durante a semana e durante os finais de semana eles ficam sábado e domingo lá fazendo o tratamento deles, né? E depois de 5 anos, né, em média, é o que dura o tratamento lá, existe a fase de alta, né? Que é quando a pessoa está liberada para ir, ela já recuperou a família, ela já recuperou o vínculo afetivo, ela realmente superou a dependência química, não é uma abstinência. Porque para a nossa visão, se a pessoa recaiu é porque a lógica ainda está funcionando, porque quando acontece uma mudança e a pessoa deixa realmente de usar a droga, que a gente vai falar isso mais para frente na metanoia, isso passou a ser uma memória. Teve um tempo que eu usei droga, não uso mais. E é a mesma coisa com cigarro, né? Eu não posso ver cigarro que eu volto a fumar. E tem aqueles que falam, não, eu não fumo mais. Isso já não tenho chance, nem penso em cigarro. Então é importante diferenciar a posição existencial, porque eu sou um fumante, só que eu não fumo, eu sou um usuário, só que eu não uso, eu fui um fumante, não fumo mais, eu fui um usuário e eu não uso mais. São diferentes situações existenciais, tá? Então, a avaliação que é feita lá, né, normalmente ela vai incluir como que está o meio ambiente da pessoa, como que está o projeto de trabalho dela, como que está a inserção dela com a família, com os amigos. Ela vai olhar a pessoa numa situação global, né? E, inclusive, ela vai falar, e a postura espiritual dessa pessoa, como que está? O aspecto individual, como que essa pessoa está com relação ao fato de que ela é uma pessoa que tem uma encarnação, que tem uma responsabilidade com a própria vida, como que está a noção que ela tem sobre a vida. É aí que nós vamos entrar, agora, daqui para frente, né? Aí, assim, do ponto de vista institucional, espírita, africano, cristão, que a gente já falou que é a base lá da casa, a casa, ela parte do princípio, da questão principal, que é assim: você tem um dom, cada um de nós tem um dom, e nós temos um tempo de vida. Então, como que está a sua responsabilidade com relação a esse dom? Você sabe qual é esse dom e o que você tem fazendo com o tempo da sua vida. Essa é a questão básica diante de todo esse imaginário, essa coisa toda que existe lá, tem lá, né? E a instituição, ela parte do princípio, né, para elaborar o tratamento dela, que a pessoa, ela está tão dependente das coisas químicas que aconteceram pelo uso e abuso, que acabou virando uma doença, vamos dizer assim, né? Como ela também está presa numa postura espiritual que deu início, culminou com o uso, vamos dizer assim. Então, a postura espiritual, ela acabou levando a pessoa para um uso de substância, desenvolveu uma dependência química, etc. E tal. Então, a casa pensa assim: eu tenho que trabalhar essa dependência no sentido médico, psicológico, tal, porque isso foi uma coisa que se instalou, é real. E eu tenho que trabalhar também o que eu considero que é a base do porquê que isso acabou chegando aqui, né? Então, ela vai propor, como método dela, né, o contato com o obsessor. O que é esse tal de obsessão, né, na linguagem espírita? Bom, segundo essa visão, o obsessor, ele presentifica
para o usuário a realidade espiritual. E o que é essa realidade espiritual? Né? Como é que ela conversa com nós junguianos? Né? Porque a gente tende a pensar que é uma entidade espiritual, uma entidade africana, ela é uma pombagira, que não sei o quê. Então, o risco muito grande de se pensar que aquela realidade é como se fosse uma pessoa. É concretizar, vamos dizer assim, é uma pessoa. Só que a gente, na verdade, não sabe o que é. Eu, pelo menos, não sei o que é. Eu só sei que essa realidade, ela comunica um universo lógico. Ela comunica um sentido. E se esse sentido, ele é tocado, a pessoa sente que esse sentido faz parte da minha vida, eu só não tinha me tocado que eu estou atuando esse sentido, a gente tem a metanoia, a gente tem a transformação. Vai ser preciso trabalhar todas as consequências da dependência química, vai ser necessário a gente restabelecer toda a economia do organismo, a fisiologia, todo, porque o organismo foi, aspas, viciado, ele foi ensinado a funcionar de uma maneira que não era a maneira natural dele. Isso precisa de tratamento. Né? Como eu já coloquei, você tendo vários interesses, relações sólidas, afetividade rica, tudo isso vai restabelecendo. O cérebro nosso é muito plástico, né? É possível recuperar. Aquilo que perdeu já de substância, a gente não sabe ainda, né? Nós estamos num momento da medicina que é meio difícil saber se tem cura, se não tem, né? Enfim. Mas é interessante que nesse momento o obsessor ele vai contar para o dependente químico ou qualquer outra pessoa que passa por esse processo, não é só o dependente químico que passa, ele vai falar, olha, é como se fosse uma pessoa, né? Ele é incorporado no médium e a pessoa assiste na forma de diálogo o obsessor contar para ele, olha, você lembra aquela vez que aconteceu isso? Que você roubou isso daqui e tal, então fui eu que falei para você que era para você pegar. Então a forma que isso se dá é uma forma de conversa, sou eu e sou o outro, né? Só que naquele momento ele começa a perceber que aquilo que o obsessor está falando, ele começa a se dar conta que ele atuou, eu fiz. E ele começa a perceber que aquela realidade, ela é real dentro dele e que embasa as decisões que ele vem tomando. Se isso acontece, ele começa a questionar as coisas realmente que ele está fazendo, a chance de uma mudança é muito grande. Né? E aí, como que isso conversa, né, com o Jung, como que isso conversa com a questão cristã, como que a gente chega num ponto aí meio dificinho, meio complicadinho, tal, mas assim, o Jung, uma das coisas que eu falei no começo, que ele caracterizou a realidade da alma como sendo diferenciada das outras psicologias, né? Então ele diferencia a psique pessoal e a psique objetiva. E ele considera o contato com a sombra como se fosse o aprendizado dessa nova realidade. Então, o visitante sombrio, seja ele na forma africana, seja ele na forma de um ladrão, seja ele na forma imagética de um sonho, de um desconhecido, né? O próprio Jesus foi visto como estrangeiro, né? Ele sempre aparece como, eu não sei quem é você. Então, a nossa primeira reação a esse aparecimento, naturalmente, é o medo. Porque eu não sei quem que é você, eu preciso conhecer você primeiro, o que você quer. Só que assim, o que é interessante é observar que essa reação de medo do desconhecido é constitutiva da vida. A vida também teve medo de ambientes inóspitos, vamos dizer assim. A gente sabe que o que caracteriza a maturidade da evolução das espécies são a capacidade de manutenção da própria vida e a capacidade de se recriar.
Então são dois movimentos que às vezes eles se contradizem. Então, para eu evoluir, eu preciso abandonar a minha segurança para eu crescer. Então, eu preciso desafiar, aspas, o meu próprio mecanismo, como se a vida estivesse falando assim. Eu preciso desafiar o que eu mesmo criei para me manter. Então, isso aparece na forma de medo na gente. Pô, eu vou fazer isso, mas como assim? Eu vou mudar de emprego porque eu vou largar minha estabilidade, não sei, mas a gente sabe que aquela estabilidade está estrangulando o outro. E ele quer fazer esse salto para o desconhecido, mas ele tem medo. E ele acha que o medo ele ele não deveria ter medo. Na minha opinião, é aí que começa o erro. Porque o fator medo é um fator impessoal. Eu tenho que suportar o medo e fazer mesmo assim. Eu não tenho que resolver o medo. Então, eu vejo isso no consultório, que muitas pessoas chegam para mim falando assim, eu deveria não sentir medo. Eu falei, é uma luta em glória. São bilhões de anos contra um pouquinho de ano que tem aí do surgimento do homem. Eu falei, não é para o medo, é impessoal. Não é pedido para a gente resolver o medo, é para a gente suportar. O herói não é aquele que não tem medo, o herói é aquele que sabe que vai morrer, né? Não tem nenhum herói na mitologia grega que não morreu, né? Jesus morreu, todo mundo sabe que o enfrentamento dessa morte, o que é essa morte? É a morte de uma estrutura antiga, eu tenho que mudar para o novo. Então essa estrutura velha aqui que me embasou tem que morrer, eu tenho que saber morrer. Eu não tenho que ser forte e não sentir, eu tenho que suportar. Né? Então, uma das coisas do encontro com o obsessor, além das questões pessoais que são colocadas, tal, é uma coisa assim que numa desobsessão que eu participei, foi muito interessante, que ele estava contando para o jovem lá, né, que as coisas erradas que ele tinha feito, essa hora você enganou seu pai, nesse momento. E assim, eram coisas que ninguém sabia. Ele não tinha contado para ninguém, o obsessor sabia contar para ele. Como que acontece isso, a gente não sabe, né? Mas assim, ele não tinha contado para ninguém. E isso, geralmente, calava muito. Falava, pô, como que esse cara sabe que eu peguei a carteira, não tinha ninguém olhando, né? Parece que tem uma comunicação aí que a gente não consegue dizer o que é. Mas, enfim, ele chegou pro rapaz na época e falou assim, a vida ela é feita de 2 deuses. Ele brincou com o rapaz e falou assim, o Deus deles, da casa, né? E o Deus que é meu. Eu tô na rua, te esperando. Você precisa escolher qual que você quer para você. Se é o Deus deles ou o meu. Eu tô lá. Ele só falou isso, né? E o menino ficou, obviamente, ele era novinho, 20 e poucos anos, ficou morrendo de medo do obsessor. Ele tentou adotar a disciplina da casa, aquela coisa toda, só que no fim ele não conseguiu, ele acabou sucumbindo, largou o tratamento e foi embora. Mas isso ficou para mim. Que fala, o que é isso? O Jung fala que o Deus, ele é semelhante ao norte na nossa vida, né? Nós temos norte, sul, leste, oeste. O local do Deus é o norte, então a gente fala o que norteia a minha vida, né? Qual que é o Deus que está assentado lá? Se nesse local o meu Deus é a droga vai estabelecer toda a minha relação com as coisas, com as pessoas e com o meio social. Porque o meu Deus é a droga. Aquilo que estrutura a minha vida, não é a crença de Deus. É aquilo que estrutura, que formata a minha maneira de estar no mundo. Então, quando o obsessor pergunta qual que é o Deus que vai ser, é o Deus da casa ou o meu Deus, porque eu estou na rua, ele está perguntando para o jovem o que vai te embasar daqui para frente, o que vai te estruturar. É o que eles preconizam, não é? Não se vai acreditar em Deus ou não, se é católico ou não, se é protestante ou não, essa não é a questão. Mas é uma questão mais estrutural, o que te embasa realmente? Você vai ser
coerente com esses valores. Por quê? Porque o Deus, segundo a psicologia junguiana entende, ou o norte que esse Deus ocupa, ele estrutura a consciência. E essa estruturação da consciência, ela vai gerar como consequência a possibilidade de viver valores. Não sei se isso fica claro para vocês, porque assim, se eu estou estruturado no modo de funcionamento que eu preciso, que só isso que vai fazer viver, etc e tal, os meus valores consequentes a essa estruturação vão ser iguais. É isso que vai comandar a minha vida. Então existe um paradoxo aí, que é assim, o dependente químico, ou existe uma discussão aí que fala, ele faz o que ele quer com a vida dele, não sei o que lá, tá. Mas existe um paradoxo, porque não existe ninguém mais escravizado do que um dependente químico. Porque ele não tem mais opção. Chega num ponto da evolução da dependência dele que ele não tem mais opção. Ele não usa mais a droga por causa do prazer. Ele usa para não sentir o tamanho do desprazer e impotência que ele tem e os efeitos da abstinência. Ele passa a usar a droga para sobreviver. Então esse seria assim o fim, né? A redução máxima da potencialidade de um ser humano para... Olha, eu tenho que usar para viver. Ele é reduzido ao máximo da questão da sobrevivência de uma maneira assim totalmente degradada. Quer dizer, ele não consegue viver aquilo que a gente falou, de ter prospecção, de ter futuro. Ele não vive mais ampliação. Então ele fica nesse círculo maldito. O Jung fala, né, do movimento circular associado com o self e tal. Eu tenho uma postura de achar que a espiral ela fala mais da ascensão da consciência, porque quando eu volto para o primeiro ponto, né, eu saio de A e volto para o A de novo, eu já estou num nível outro. Aí eu volto para o A de novo, eu estou em outro nível. Então existem uma escada evolutiva, no sentido assim, o meu grau de diferenciação de consciência, ele é mais diferenciado que o anterior e menos diferenciado do que ele pode ser. Porque eu estou constantemente aprendendo e evoluindo. Então, quando eu vivencio a consciência com essa potencialidade, eu estou livre. Agora, se eu vivencio um modo circular, eu sempre volto para o mesmo tempo, nós temos o exemplo de um ciclo de recaída, né? Sempre aquela coisa volta, não sai do lugar. E aí é muito comum a gente observar com eles o quê? A desesperança, eu não tenho jeito, isso é meu destino, a droga me domina, ela é mais forte do que eu. Quer dizer, existe toda uma descaracterização de que eu não sou nada, a substância é mais forte do que eu. Eu, particularmente, acho isso que é uma mentira. Isso é uma criação, né? É uma vivência de aprisionamento, mas que não é real. Real, é trabalhoso, é extremamente penoso, requer assim, uma vontade de ferro, de superar, mas é possível. Eu já observei pessoas saindo da dependência química através do trabalho da casa, e já observei pessoas que tiveram força suficiente para sair, né? A gente conseguiu um nível parecido com o nível da Organização Mundial da Saúde, que é 6, 7% de recuperação só, não mais que isso, porque ela é uma avalanche, né? Então, mas existe caminho, porque eu gosto sempre de pensar que a vida ela é muito mais forte que a vontade do ser humano, né? O ser humano ele é um fenômeno da vida e não o contrário, né? Então eu gosto de perceber assim, eu gosto de ficar contemplando a natureza e pensar assim, engraçado que eu não observo na natureza nenhum movimento contra ela mesma. Não tem.
Existe, claro, o leão come a corça, existe esses ciclos aí, isso daí é a vida, é assim. Ninguém falou que é bonitinha, né? Que é a gente que tem essa noção de que ela é inócua, e não é, né? Só que é interessante, assim, que a vida sempre ganha se você der uma chance. Sempre. Então, possibilitar que essa chance o dependente químico ele experimente em breves momentos que seja essa ressurgência desse impulso de vida, o liberta da crença de que ele não tem jeito, porque é circular essa crença. Você quebra mesmo que ele retome a dizer, não, mas eu recaí, não sei o que, não tem importância, aquilo já se formou como memória em algum lugar. Você já experimentou. Mesmo que seja uma memória, acredita. Porque esse momento é um momento assim, de resiliência no sentido da escuridão. Você é capaz de ser resiliente numa escuridão, apesar dessa escuridão continuar e insistir nos seus objetivos, né? É um desafio muito grande, tanto para quem atende como para quem procura um tratamento, né? Por isso que a gente precisa, a meu ver, de um suporte institucional muito grande. Precisa de relações familiares que aguente, né? Que aguente esse tranco. A família muitas vezes precisa de suporte também, grupos terapêuticos também faz parte, sabe? Exige uma multidisciplinaridade. Eu acho que só terapia não resolve, né? Eu estava comentando com ele, só terapia é muito mais difícil. Olha, quando a gente, no caso aqui, uma boa parte desse tratamento ele era institucionalizado, ele era retirado desse ambiente, né? E era feito também um trabalho familiar também, porque a desobsessão, no caso, não era só o encontro pessoal do dependente químico com o fator pessoal dele, também era familiar. Então a família também precisava saber, por exemplo, né, era uma conduta muito comum, falar, olha, vocês precisam parar de usar álcool. Então a gente ia, né, tinha um grupo que ia fazer as limpezas, aquelas coisas que centro tem normalmente, e a gente jogava fora todo o arsenal alcoólico. E quando a família realmente adotava essa postura de não ceder às associações que eram possíveis, rever atitudes, e a coisa ia assim maravilhosamente. A gente era capaz de ver resgates assim fantásticos de relacionamento pai-filho, mãe-filho, mãe-filha, pai-filha, sabe? Eles muitas vezes eram pais. Então eu não sou presente com meu filho, situações assim que pediam desculpa, olha, esse período. Então tinha todo um reencontro, né? Agora, é muito interessante também perceber que a família, muitas vezes, ela sabota. O rapaz ou a moça, por exemplo, começam a melhorar, eles falam, mas você não presta, você não tem jeito. E aí ele fala, também não adianta nada. Então, o que eu costumo fazer em consultório é prevenir o dependente químico que não vai ser fácil essa passagem. Que a família vai ficar contra ele eventualmente, que ele vai ter que resistir à vontade de chutar o balde. Eu não falo que vai ser florzinha. Entendeu? Eu não nego para ele. Falar, olha, você está entrando no ringue brinco com eles. Falar, você é um peso leve, você está entrando com o Muhammad Ali. Você não vai querer lutar de frente com ele, sabe? Não vai querer fazer a careação. Você vai ter que aceitar que por enquanto você é peso leve. Daqui a pouco, se você virar um peso pesado, a gente pode até arcar. E foi interessante
que eu usei um mecanismo semelhante, uma coisa semelhante, com uma moça que sofria de anorexia. E ela era muito dotada no sentido de perceber rápido a vida interna, né? E ela percebeu numa fala, né? Ela falou, porque a anorexia, eu falei, olha, você precisa conhecer, vamos tentar conhecer o pensamento, o universo da anorexia. O que ela fala para você? Ela fala para mim que eu não preciso tomar o meu mingauzinho da noite. Eu falei, tudo bem. E você tá como? Eu tô morrendo de vontade de tomar. Eu falei, ótimo, então vamos lá. É bem beabá mesmo. Aprender a reconhecer a subjetividade dela. Bom, eventualmente, eu falei, e ela foi melhorando, né? E eventualmente ela falou assim, eu já comi, por que eu vou comer de novo? Eu falei, que interessante. Esse é um outro aspecto da anorexia que fala para você, que você não precisa repor as suas necessidades, vai durar para sempre, né? E por alguma razão, aquilo calou para ela. E ela conseguiu ganhar, vamos dizer, mais peso frente a esse pensamento. A ponto de 2 anos depois de um trabalho mais focado nessa direção, ela fala, olha, hoje eu não estou 100% curada, mas a anorexia, ela tem um nome lá que ela chama a doença, né? A anorexia, ela faz parte talvez de 5% do meu mundo. E ela refez totalmente a trajetória da vida dela. Ela saiu de uma faculdade, eu conversei com a família, falei que a família tinha realmente uma coisa muito rígida em cima dela, que o impulso dela de morrer, ela era preferir morrer do que viver daquilo. Teve toda uma dinâmica. Mas a família acolheu isso, falou, então tá bom, ela quer seguir o caminho dela, nós vamos dar suporte. E ela floresceu, ela está fora do Brasil hoje, fazendo faculdade em outro país, sabe? A família super agradecida. E assim, se você for pensar aquilo que você perguntou, né, sobre a tecnologia, etc e tal, vamos olhar para esse vazio e distinguir o que é essencial, o que é subjetividade. Vamos trabalhar com essa nova postura, porque é de lá que vai vir o que é verdadeiro para cada um. Né? Então, o trabalho, na meu ver, ele se baseia muito no que o Jung fala no início da psicologia dele, que você precisa, quando você vai fazer um encontro com o impessoal, em primeiro lugar, rever a sua atitude. Como eu venho vivendo. E como eu venho vivendo, parece que dá uma abertura para acolher esse desconhecido que a psique objetiva que ele aparece na forma de sombra. E aí tem toda aquela coisa da imaginação ativa, aquela coisa toda de você dar um salto em consciência e aquela coisa toda, né? Mas se você não fizer esse movimento, não tem jeito. Eu não acredito que tenha outra saída. Pode tomar remédio, pode... esse antidepressivo não está fazendo efeito, troca por outro, a pessoa não sai do lugar. Não sai do lugar. Eventualmente, em alguns casos, a gente tem que esperar que a pessoa se canse desse movimento. Porque aí a mudança é ela que quer, não é você que está falando. Então, eu dou graças a Deus quando o paciente chega para mim e fala assim, doutora, eu estou cansado. Eu falei, graças a Deus, existe uma chance agora da pessoa dar um salto, porque alguma coisa dela fala assim, não quero ir por esse caminho, eu já sei no que vai dar.